temos discipulados e tudo. E parte desses discipulados, talvez vocês já escutaram em algum momento termos como escola de guerreiros, treinamento básico, sendas de um guerreiro, coisas assim. São parte daquilo que nós fazemos como desse discipulado. E hoje eu queria convidar a equipa que foi conosco para a Albânia. Quantos oraram por essa viagem dos irmãos, ok? Eu agradeço muito aos irmãos que colaboraram para ajudar-nos e foi uma viagem incrível. Deus me ajudou a refletir em muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu já passei por duas fases em relação à igreja, né? Porque nós, como todos aqui, muitos de nós somos imigrantes. A realidade em América Latina é diferente. A realidade do evangelho em América Latina é muito diferente em comparação de Portugal. Eu quero vos dizer que a realidade do evangelho é muito diferente em Albânia em comparação com Portugal. Então, eu já passei por duas fases. E eu quero ser muito honesto com os irmãos. Pronto, lá em El Salvador, uma mega igreja pode ser até 10.000 pessoas. Acho que Brasil é a mesma coisa. Uma igreja até 10.500 e assim. É uma barbaridade. Quando cheguei aqui, escutei que a maior igreja de todas era por ali uns 500, 600 pessoas. Eu falei, tá difícil aqui, né? Aí quando cheguei aqui na igreja e vi a igreja, eu vi que na época eu falei, não, para ser uma igreja aqui, tem muitos. Depois passei pela frustração de ver poucos irmãos na igreja, né? E aí Deus me falou, a realidade da América Latina é diferente com a realidade de Portugal. E eu agradeci a Deus pelos irmãos que estavam a congregar-se. Quando chegamos lá em Albânia, eu aprendi outra coisa, porque um domingo antes, vocês sabem que o pastor é honesto com vocês, né? Um domingo antes de viajar, não, deixa eu ver, sim. O domingo antes de viajar, porque a gente foi terça-feira, estávamos aqui e começamos o culto e eram poucas pessoas quando começamos o louvor. E depois começamos o culto e chegaram algumas pessoas, mas a igreja não estava como habitualmente está, né? E tudo. Aí eu fiquei um pouco frustrado porque pensei, bom, já estão começando as férias, os irmãos vão e tal e tudo isso. Mas quando chegamos lá, eu tive o privilégio de pregar em uma igreja, domingo, culto geral, para 2 pessoas. 2 pessoas, irmãos. Além da equipa de missionários que estávamos lá, já todos por ali éramos 10. E eu agradeci a Deus e eu disse, glória a Deus, que quando cheguem 11, 12, 13, 20, glória a Deus por isso. Então, eu quero convidar aqui a equipa que possa estar aqui conosco. Hoje não temos escola dominical, vamos a retornar até setembro, assim que temos um pouquinho mais de tempo para estender um pouco, mas eles têm vão a partilhar uma breve experiência desta viagem e eu convido, podem vir aqui à frente, podem vir para cá. E eu convido os irmãos que possam orar, que em algum momento os irmãos possam considerar em ser parte de algum momento de uma viagem missionária. Eu sempre falo uma coisa, que todo crente, pelo menos uma vez em sua vida, uma vez, tem que fazer uma viagem missionária. Ok? Por quê? Porque isso nos ajuda a ver com uma óptica, com uma visão diferente a realidade do evangelho em diferentes lugares do mundo. O pastor Juan nos acompanhou e ele falava uma frase. Ele falava, aqui realmente tens que ter outro nível de fé, né? Aqui neste lugar, porque é um país 99% muçulmano, né? Então, as igrejas não são consideradas igrejas, são consideradas fundações. Ou sectas também, né? Sectas no caso. Então, é uma realidade totalmente diferente. Assim que eu quero deixar aqui a Duda para partilhar sua experiência. Olha, a Duda é a segunda viagem missionária que ela faz já. A paz do Senhor, irmãos. Vou deixar um versículo aqui para vocês e contar um pouquinho da minha experiência. Bom, o versículo que vou deixar aqui para vocês está em 1 João 3,16, que diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Pronto, a minha experiência lá na Albânia foi muito fora da nossa realidade. Pronto, eu não
consegui criar uma expectativa quando fui para lá e Deus superou todas as expectativas que podiam ter sido criadas e foi uma coisa mesmo tremenda o agir de Deus. Como eu partilhava ontem no Conexão, pronto, foi muito diferente da viagem para El Salvador. E lá é uma realidade muito diferente, é uma população mais carente, né? E uma coisa que a gente comentou muito nessa viagem foi da questão deles não terem nem um saneamento básico nas igrejas e em algumas casas também, a ponto da gente não poder lavar a nossa mão durante o dia, não poder ir na casa de banho, puxar o autocolismo. E foi uma coisa que, pronto, mexeu muito comigo. E também das crianças. A gente foi lá fazer um discipulado com as crianças deles e eles têm uma igreja lá que eles têm crianças que estão com eles há 6 anos, sendo discipulados. E pronto, eu fiquei pensando muito nisso durante a viagem, quando me falaram isso, e fiquei me perguntando por que aquelas crianças, algumas delas nem aceitaram Jesus ainda, e estão sendo discipuladas dentro da igreja. E pronto, depois Deus foi falando comigo e eu consegui entender. Aqui a gente às vezes sai na rua para fazer evangelismos e a maioria das crianças a gente pergunta no final se quer aceitar Jesus. A maioria delas aceita, mas eles não sabem o que eles estão fazendo de verdade. E pronto, aquelas crianças ali, apesar de estarem muito tempo, quando eles decidirem tomar essa decisão, eles vão realmente saber o que eles estão fazendo. E isso é muito importante. A gente deve, pronto, espalhar a palavra, mas fazer com que as pessoas entendam, por mais que leve tempo, se calhar aqueles missionários que estão ali trabalhando com eles não vão ver os frutos desse trabalho deles. Se calhar vão ser outras pessoas que vão ver esses frutos, mas o tempo que eles estão ali investindo naquelas pessoas é muito importante e vai ficar marcado. A semente foi plantada e o Espírito Santo vai agir, vai trabalhar ali. E a gente, pronto, a gente pode ver o agir de Deus em todo o tempo. E essa viagem foi mesmo para fortalecer a nossa fé. Foi de discipulado para eles, mas também aprendemos muito. Creio que todo mundo que foi na viagem aprendeu muito e, com certeza, não voltamos de lá as mesmas pessoas que quando chegamos. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O versículo que eu deixei separado para vocês foi Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sabia como é que iria ser a minha primeira viagem missionária, não tinha nenhuma expectativa, até porque eu já tinha noção de que não seria algo semelhante à que foi a viagem de El Salvador, mas eu também não sabia como seria, porque eu não tinha nenhuma expectativa criada aquilo, porque nunca saí da minha zona de conforto, sempre estive aqui em Portugal. Então, sair para outro país, um país que precisa de mais atenção e que é muito mais difícil de pregar o evangelho, porque aqui nós temos tudo à mão, e às vezes o pouco que fazemos não é aquilo que é suposto fazermos, enquanto eles têm todos os recursos e não podem pregar todos os recursos que eles têm, porque não são permitidos, porque a qualquer momento uma igreja daquelas pode ser diluída, acabada, e foi uma realidade completamente fora da minha, porque foi bastante difícil de aceitar que num país, acredito que seja até maior que Portugal, tem apenas 12 igrejas plantadas, enquanto aqui, pelo menos na costa, nós temos esse número de igrejas plantadas. Então, é um país em que necessita bastante de atenção e que eles têm os recursos, mas eles não conseguem aplicar, porque é muito mais difícil. Crianças sendo discipuladas há 5, 6 anos que não aceitaram Jesus porque ainda não têm noção real do que é aceitar Jesus. A semente está sempre sendo plantada, até porque é um discipulado, ou seja, não é um discipulado de 1 mês nem de 2, são de 6 anos que estão ali falando, ensinando e aplicando os mesmos. Mas, às vezes, eles ainda continuam não tendo noção do que é, porque a religião do próprio país fala muito mais alto do que a verdadeira verdade. Então, foi, para mim, completamente fora da minha zona de conforto. Várias situações que nós aqui não estamos acostumados a passar. Nós temos ali uma casa de banho, onde temos água a hora, toda hora, uma coisa que era bastante comum, acabar a água lá, às vezes nem dias para tomar banho, água tinha para tomar banho.
E, mesmo assim, eles não pararam. A igreja não parou, eles continuam ali, todos os domingos continuam fazendo todos os cultos. Eles não param, eles não param. Eles continuam lá, todo momento em serviço, mesmo com mesmo tendo pouco, não digo recursos, porque recursos eles têm, mas mesmo com tão pouco, Deus tem cuidado deles. Então, foi para mim um choque e foi muito bom ver isso. Não sou a mesma pessoa desde que voltei da viagem missionária. Tenho os meus pés mais assentes no chão de um país e de uma nação que precisa de mais e mais e mais. Levantar mais obreiros para que possa ajudar a levantar uma nação onde 3% da população é cristã ou algo assim, entre 99% que não é. Então, é um país que realmente precisa. Amém. Pai, Senhor, irmãos. Deu nem tempo de sentir saudade, né? Eu vou, mas deixo o vídeo, deixo essas coisas. Não se preocupem que vocês não ficam sem mim, é garantido. Queria deixar aqui para os irmãos um texto que está em Mateus, o capítulo 28, verso 18 ao 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vou repetir. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vou repetir mais uma vez. De todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podem ver a bandeira? A bandeira de uma nação que clama, chora, se desespera. Se o irmão tiver uma palavra aí que seja acima dessa, imagina isso. É essa nação que está pedindo por Jesus. Uma nação em que 0,3% das pessoas são cristãs. Cristãs verdadeiras. Uma nação em que o orgulho nacional está acima do amor a Jesus. Uma nação em que, às vezes, é rejeitado falar de Jesus. Nossa viagem não começou muito bem. Eu não vou tomar muito tempo, mas vou tentar resumir aqui rapidamente. A nossa viagem não começou muito bem. Nós perdemos o primeiro voo da nossa primeira conexão na Alemanha. E, nesse momento, quando nós saímos de Lisboa para lá, a gente foi orando, tudo, brincando. Lá chegou, a tensão começou a subir, digamos assim. Só que, nesse momento, Deus já estava nos falar que era Ele quem ia cuidar de toda essa viagem, que importava que o nome dEle fosse glorificado e exaltado. E, na hora que nós chegamos na Alemanha, perdemos o voo, as meninas, vou dizer elas, porque eu não corri, correram para tentar chegar lá no portão e tal. A hora que chegou no portão de embarque, a senhora disse: vai procurar lá o nosso balcão e ver o que eles vão fazer por vocês. Nessa hora eu peguei o telemóvel, estava a olhar, voo de Munique para Viena, que era onde a gente ia ter a nossa conexão. Só tinha no dia seguinte. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Com 3 senhoras como essas assim, tinha mais a Rebeca do Vale, eu vi, ai, Senhor, e agora? Glória a Deus. Chegamos no balcão, expliquei a situação para a senhora da companhia aérea, e ela, tá bem, deixa eu ver aqui. Tá. Ok, é o seguinte, eu tenho aqui agora, para daqui 1 hora, um voo direto de Munique para Tirana. Falei, ô Jesus, glória a Deus. Aí tirou assim, um peso de 50 quilos de mim, né? Apanhamos esse voo e foi o primeiro momento, já antes de chegarmos na Albânia, que Deus falava comigo que era exatamente aquilo que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes. Eu vou contigo. E, nesse momento, Deus já estava conosco. Irmãos, a Albânia, como eu disse, é um país que clama, chora, se desespera, pede, não sei, sinceramente, eu não sei mais as palavras para dizer por Jesus. Encontrar crianças ali, foi assim, para mim, eu posso dizer por mim, foi um choque de realidade tão grande daquilo que eu vivia, a minha caixinha de vida, os meus conhecimentos, isso tudo, Deus pegou, amassou e falou, olha, peraí que agora eu vou te mostrar como é que é verdadeiramente a vida, vou te mostrar o que é ser cristão de verdade, vou te mostrar o que as pessoas passam aqui e vocês muitas vezes reclamam, vocês, eu estou falando eu, tá bem? Não estou falando de vocês. Vocês muitas vezes reclamam
Ah, porque o culto demorou 1h30. Ah, porque tem trânsito. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque o pastor não me deu a paz do Senhor. Vocês reclamam que o ar-condicionado hoje não está a trabalhar. Ah, como o pastor disse ali, a igreja tem 40 pessoas. Agora eu vou mostrar para vocês a realidade das pessoas que vêm de fora para cá. E o primeiro choque de realidade já foi logo no primeiro momento que nós encontramos com os missionários e ver as condições, como a Duda e a Dalit já disseram, eu não vou repetir, as condições que eles têm lá. Irmãos, eu falei no vídeo e repito, olha para o banco que você está sentado, olha para o irmão do seu lado, glorifica a Deus, e glorifica muito. E Deus falava comigo, sabe aquele versículo que está lá na Bíblia? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Aqui eu estou te mostrando. Muitas vezes a gente está sentado aí, olha aqui para cima, tem um pastor, tem 3 ou 4 ministros de louvor, tem o pessoal que toca na bateria, está tudo feito, eu não preciso fazer mais nada. Não, irmãos, não é assim. Tem nações, inclusive dentro de Portugal, tem locais que clamam por Jesus, que necessitam de Jesus, que estão a pedir, cada um de nós aqui, como Paulo diz, que nós somos cartas vivas de Jesus Cristo, estão a pedir que a gente se mostre, que a gente leve esse brilho, nós somos luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós temos que levar, nós é que temos que salgar, nós é que temos que mudar a forma como as pessoas estão a viver, quebrar esse status quo, digamos, essa questão social que muitas vezes a gente encontra. Nós, se colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, Ele vai fazer, Ele chama cada um que está aqui. Eu não acredito que exista gente, e posso dizer isso com base bíblica, que uns são chamados para missionários, outros não. Esse ide aqui, Jesus não diz ide apenas os missionários. Ele diz ide, todos que estão aqui, ide ao seu vizinho, ide ao seu colega de escola, ide ao seu colega de trabalho, ide. Irmãos, ver uma nação que Jesus ainda não é o principal, falou comigo muito, falou comigo imenso, e ver aquelas crianças, eu quero partilhar com os irmãos para terminar um momento que passamos com uma das crianças, no terceiro dia, que era o último. Como não pode deixar de ser, nosso querido pastor sempre se apresentava como Cristiano Ronaldo. Nada de grave, tudo normal até aí. E numa das igrejas que nós tivemos, tinha um rapazinho, um menino que não deve ter mais do que 11 anos, chamado Alejandro, que ele gostava muito de futebol. Ele sempre ia com uma camisola de algum clube de futebol. E no último dia ele foi com uma camisola da Albânia, e a gente estava lá brincando e tal, e ele chegou e perguntou a mim, me diz uma coisa, você gosta mais do Ronaldo ou do Messi? Eu lembrei do pastor Breno, falei, se eu falar que eu gosto mais do Messi, eu estou tramado, né? Deixa eu dizer que eu gosto mais do Ronaldo. Falei, eu gosto mais do Ronaldo. Aí ele, então tá bem. Aí ele saiu, foi lá, fez alguma coisa, voltou, virou para mim e falou, olha, se você se mexer, você gosta mais do Messi do que do Ronaldo. Aí tinha que eu ficar lá. Da posição que eu tivesse. Ficava parado. Aí eu me mexi, ele, tu gostas mais do Messi do que do Ronaldo. Aí eu falava para ele, olha, então assim, se daqui 4 minutos você disser alguma coisa, você gosta mais do Messi do que do Ronaldo. Aí ele ficava os 4 minutos calado. E foi, conversa, brinca, ali, fizemos todas as coisas que tinham que ser feitas. E no final, a hora que a gente estava para ir embora, ele veio, me deu um abraço. E abraçou bem forte. Confesso que eu me arrebentei todo. Eu não sou de chorar. Mentira, eu sou de chorar sim, né? Me arrebentei todinho, de cima a baixo, de um lado para o outro. E esse abraço. E depois ele falou para mim, olha, eu queria só te dizer que foi muito bom o tempo que estava aqui e tudo mais, e foi os dias que eu consegui me alimentar melhor. Aquilo me arrebentou por dentro, porque eu se alimentar melhor, as meninas sabem melhor do que eu o que era dado para eles poderem lanchar, mas não era comida. Era pipoca, uns bolinhos e tipo um sumo básico, não era nada de muito especial. Ou seja, não era um alimento verdadeiro, não era um almoço como a gente, graças a Deus, daqui a pouco vai estar ali fazer. Não era um pequeno almoço que a gente de manhã levanta, hoje eu não quero café, quero sumo. Hoje eu não quero pão, quero bolo. Não era. Era um simples lanche. E aquela criança me dizia, hoje foi o dia que eu me alimentei melhor, me arrebentou de vez. Falei, eu já estou quebrado agora, acabou o resto que existia. E nesse momento, Deus falava bastante comigo, através dessa criança. É o que eu falo, eu fui no intuito de fazer missões e quem acabou sendo evangelizado fui eu. Deus falava comigo nesse momento, que era
é assim, essa nação está precisando de Jesus. Essa geração necessita de Jesus. Não quer dizer que, olha, vamos pregar Jesus e acabou a fome do mundo. Infelizmente, eu não posso garantir isso, mas eu posso garantir que essa esperança que foi colocada no coração dessa criança, através do nome de Jesus, isso vai, de certeza, impactar muita gente através daquela vida, e essa realidade eu creio que vai mudar, porque o amor de Cristo ele não veio para nos dar só a eternidade, ele veio para mudar e salvar esse mundo que clama por ele. Portanto, é assim, existem formas de fazer missão, irmão. O irmão não quer ir? Graças a Deus, nem todos precisam ir, mas nós temos outras formas. O ID é para todos, como eu falei. Podemos orar, podemos contribuir, podemos ir, podemos... Cara, há várias formas de fazer missão. E eu não acredito que um cristão não tenha esse fogo no seu coração, desse amor. Quando esse amor de Cristo nos toma, quando ele nos toma verdadeiramente, quando ele toma conta do nosso coração, esse coração ele é trocado por um coração de carne verdadeira, aquele que sente, aquele que vive, a gente tem... Está tão grande, tão grande, tão grande, está a ponto de explodir que nós queremos que todos também sintam essa mesma coisa. E o desafio que eu deixo para os irmãos, e o meu desafio é exatamente esse. Vamos deixar esse amor encher-nos até transbordar para que nós possamos levar esse amor a todos, seja o nosso vizinho, o nosso colega, ou seja as nações. Eu acho que se todos fizermos um bocadinho, daqui a pouco Jesus Cristo, em nome de Jesus, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e glorificará a Cristo, não só aqui, como também na eternidade. Amém. Deus abençoe. Já pregaram eles? Pô. Não estou brincando. Amém. Pronto, como ele falava, foi uma experiência sobrenatural. Sempre, eu já fiz muitas viagens missionárias e cada uma é diferente. Eles explicavam algo em relação às igrejas que visitamos. Eram crianças maioritariamente filhos de muçulmanos, a maioria. Estavam com 6, 5 anos a serem discipulados na igreja. Crianças que o missionário lá, ele viu desde pequenos e agora estão adolescentes. Mas chegamos a uma conclusão e ele me partilhava algo interessante, que às vezes nós não compreendemos, às vezes nós falamos, essa criança já tem 5 ou 6 anos de estar na igreja e não muda, né? Às vezes já falamos isso. Mas a verdade é que a gente não conhece a família, com a família que mora, a realidade que passa cada semana. Então, o missionário explicava, essas crianças são filhos de muçulmanos. Nós apenas temos 2 horas na semana para estar com eles, 2. Eles ficam a semana toda em outro ambiente, escutando outras coisas, e é difícil que possam se afirmar. Mas, ainda assim, eles se sentem parte da igreja. E em algum momento, a vida deles, com certeza, já mudou, mas em algum momento eles vão enxergar e falar, não, eu preciso de Jesus. Amém? Então, é assim, esta viagem missionária foi mais de discipulado na igreja local. E algo importante, a igreja local tem um papel importante nas missões. Por quê? Porque a igreja local envia, e no país que chegamos, a igreja local recebe os missionários. Então, é importante fazer isso. Amém? Assim que, estamos prontos? Ok? Há uma mensagem que eu quero partilhar. Já há muito tempo escutei de um amigo querido esta mensagem. E quando estava lá em Albânia, eu estava pensando, aqui vou pregar, porque tinha que pregar. E eu comecei a ver todas, eu tenho aqui em meu dispositivo todas as pregações dos últimos 3 anos, assim, em pastas, 2022, no 2021, 22, 23, 24. Aí eu comecei a ver e nenhuma dessas sentia meu coração partilhar. E logo, algum tempo atrás, eu guardei, escrevi as notas desta pregação que eu escutei deste amigo. E Deus me falou, fala este sermão. E o nome a mensagem de hoje é o sermão de hoje. Esse é o nome. Por quê? Eu quero levar aos irmãos em um encontro de um homem leproso que muda sua vida quando encontra a Jesus. Tem um encontro pessoal com ele e a partir desse momento todo na vida desse homem vai a mudar. Mas este homem vai nos ensinar 3 lições práticas de como realmente nós
precisamos buscar a Deus. E eu quero levar os irmãos a Mateus capítulo 5, porque vamos a ver uma parte em Mateus capítulo 5 que vai acontecer e aquilo que acontece em Mateus capítulo 8. Então, eu quero deixar aos irmãos uma tarefa para esta semana, ok? Eu quero que os irmãos possam, nesta semana, ler Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 8. E que você possa refletir em tudo isso que acontece nas Escrituras, porque a partir de esos 3 capítulos, 5, 6, 7, até o capítulo 8, os primeiros 3 versículos do capítulo 8, Jesus vai a subir para um monte e ele vai falar um dos sermões mais famosos que ele tem pregado, né? Que todos conhecemos, o Sermão do Monte, né? Escutamos as bem-aventuranças, bem-aventurado, os que choram, porque eles vão receber consolação. Então, Jesus vai a pregar um sermão que vai a mudar a vida de muitas pessoas, porque todas essas pessoas vão a seguir a ele. Mateus capítulo 5, no versículo 1, diz: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus vai a falar muitas coisas, ele vai falar diversidade de temas no monte, e nós podemos ver todas essas coisas que ele vai pregar no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7. Por exemplo, ele está falando aqui sobre as bem-aventuranças. No capítulo 6, sempre no capítulo 5, ele vai falar sobre o amor ao próximo. No capítulo 6, ele vai falar sobre a oração e o jejum. No capítulo 7, ele vai falar sobre o juízo aos nossos irmãos. Então, Jesus, neste sermão, ele vai a descomplicar as coisas complicadas. Ok? Tudo aquilo complicado, Jesus vai a simplificarlo. Ok? Então, eu quero que os irmãos possam pensar comigo neste momento, que é aquilo que eu complico no meu dia a dia, que realmente não tem que ser complicado. Pensa comigo, analise neste momento. Que é aquilo que eu complico, que Deus já simplificou? Eu posso lhe dar um exemplo. Amar os nossos próximos. Amar o meu irmão. Jesus, ele vai a simplificar isto. Ele vai dizer no capítulo 5, no versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás a teu próximo e odiarás a tu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendicei os que vos maldicem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus, ele vai a simplificar tudo aquilo que nós já complicamos. Lembremos que na época, muitos dos fariseus, os escribas, defendiam a lei de Deus. Para eles, ganhar a salvação era cumprir a lei. Mas Jesus, nestes capítulos, ele vai dizer
também que ele não veio na terra para que a lei não se cumprisse, sino que ele disse, eu estou cá para que a lei se cumpra. Quer dizer que eu sou a lei. Então, Jesus vai descomplicar o complicado. Então, eu quero que os irmãos possam pensar nisto. Este sermão foi registrado em Mateus, no Evangelho de Mateus, com muitos detalhes. Agora, cada evangelho tem um propósito diferente, cada evangelho foi escrito para um público diferente, mas cada evangelho nos ensina algo importante e específico que Jesus vai a mostrar em um encontro que ele vai ter com um leproso. Mateus é o evangelho do movimento, né? Estávamos a falar aqui em Mateus capítulo 28, versículo 20, ide e fazed. Então, Mateus é o evangelho do movimento, indo, fazendo, subindo, voltando, entrando. Jesus está em constante movimento. Marcos vai nos ensinar que todo está como em tempo passado. Jesus fez milagres, ele fez milagres, ele é a ação. Jesus é a ação. Mateus nos ensina que ele está em constante movimento. Marcos nos ensina que ele é a ação. Agora, Lucas tem um maior número de palavras. Tudo se transforma em ensinamentos, mensagens e parábolas. Tudo aqui é motivo para uma boa conversa. Lembremos que Lucas era doutor e Lucas escreveu e ele fez uma investigação de tudo isso e ele vai mostrar a Jesus de uma forma diferente. Jesus era relacional. Ele gostava de estar com as pessoas. Chamaram a Jesus bêbado, porque gostava de estar com os bêbados. Chamaram a Jesus que se sentava com prostitutas, com arrecadadores de dinheiro. Então, Jesus gostava de estar com as pessoas. Então, isso nos ensina que nós temos que ser relacionais com as pessoas. Agora, lembremos, Mateus é o evangelho do movimento, Marcos é o evangelho da ação, Lucas é o evangelho dos ensinamentos e João é o livro dos propósitos. Por quê? Porque aqui entramos já na eternidade, em João. E Cristo não é o filho do tempo. Jesus é o filho da eternidade. Ele estava com Deus, era Deus e continua sendo Deus. Então, todos os que nascem em Cristo são filhos da eternidade. As escrituras dizem que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então sempre vamos a pensar o que vai acontecer comigo quando eu morrer, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Há uma necessidade ali sempre de buscar algo superior, e esse ser superior é Deus. Agora, eu quero que guardem isto em seu coração. Colocando estes 4 propósitos do Evangelho, eu quero que analisem e pensem nisto. Que por isso nós não podemos perder o movimento, o significado da ação, o sentido da mensagem, nem o senso do propósito. Não podemos. Porque se não entramos no movimento, nunca entenderemos a eternidade. Se não entramos em estas 4 coisas que eu partilhei com vocês, não vamos a compreender quem Jesus é. Então, se eu quero conhecer a Jesus, eu tenho que entrar nesse movimento. Eu tenho que entrar em aquilo que Jesus é. Então, Jesus vai a estar com esta multidão e ele vai ensinar todos esses propósitos. Ele vai ensinar sobre as bem-aventuranças, ele vai ensinar que temos que ser sal e luz, ele vai falar sobre o juramento, ele vai falar sobre o adultério, ele vai falar sobre o amor ao próximo, justiça, os tesouros no céu.
ele vai falar sobre tudo isso. Então, ele vai simplificar tudo o complicado. Então, por isso eu convido os irmãos, em casa, leiam Mateus 5, 6 e 7. Agora, há algo interessante que vai acontecer em este momento, porque em Mateus capítulo 5, Jesus está a subir para o monte. E em Mateus capítulo 8, Jesus está a descer. Vamos a ir ao capítulo 8. E diz, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Versículo 2, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Ok, olha aqui o que acontece. En esta parte, este leproso que estamos a ver aqui vai nos ensinar 3 coisas importantes, ok, que acontecem. Mais uma vez, lembremos, capítulo 5 de Mateus, Jesus está a subir, ele vai ensinar tudo. Capítulo 8, Jesus está a descer do monte. Então, este leproso, por cultura, na época, por causa da lei de Moisés, os leprosos não podiam estar perto das multidões. Então, este leproso, o que ele vai tentar é fazer, ok, vou deixar que toda a multidão siga Jesus e eu vou começar a caminhar até chegar em um ponto onde eu sei que quando ele retorne, eu vou me encontrar com ele. Ok? Então, este leproso vai caminhando e vai passando muitas dificuldades. A lepra é uma doença que ainda existe, né? Mas na época era uma doença comum, que significava muitas coisas. Mas vamos lá. A lepra o que fazia era que a pele perdia a sensibilidade. Não sentia. Um leproso podia passar em algum lugar, machucar o dedo, ou o braço, qualquer parte de seu corpo, e ele não sentiria nada. Mas sim, ele sentiria a comezão no corpo, que era desesperante. Mas ele não podia sentir nada. Ele poderia passar e caminhar e imagina uma parte da sua pele cair no chão e ele não sentir. Era assim. Então, eles tinham que colocar-se vendas no corpo para que a pele não caísse no chão. Então, imagina este leproso ouvir em algum momento quem era Jesus, aquilo, o que estava a fazer Jesus, e pensar, ok, eu vou lá ter com ele, e eu sei que ele poderia me curar. Assim que ele vai, caminha, passa toda essa dificuldade, e ele vai nos ensinar uma coisa, não importa como chegaste, o importante é que chegaste. Ok? Mais uma vez, não importa como chegastes, o importante é que chegastes. Assim que eu estou feliz de ver a vocês hoje aqui, porque não importa como chegou, o importante é que tu chegastes aqui. E Deus tem um propósito para ti hoje. Amém? Então, pensemos, quantas dificuldades este homem passou para chegar a Jesus. Quantas dificuldades você já passou para poder conhecer a Jesus? Pense, lembre desse dia em que você entregou sua vida a Jesus. Quantas dificuldades passaram até você chegar com Ele. Mas o importante foi que chegou. Como chegou? Não importa, o importante é que chegou. Então, isso acontece com este homem. Então, ele pensa, eu vou chegar e vou a encontrar no meio Jesus. E aqui ele vai nos ensinar a segunda lição. Adora a Jesus. Por quê? No capítulo 8 diz, e descendo ele do monte, Jesus seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, ok? Veio um leproso e o adorou. O que foi a primeira coisa que ele fez? Adorou
Muitas vezes, qual é a nossa atitude quando nós vamos a buscar a Deus? Qual é a motivação porque nós buscamos a Deus? Lembro mais uma vez, Jesus vai a simplificar as coisas complicadas. Por quê? Porque Jesus vai encontrar-se no meio com este homem e para a multidão chegar perto de um leproso era contaminar-se com ele. Existia um rito que todas as pessoas tinham que fazer quando entravam em contato com um leproso, tinham que lavar as roupas, tinham que se mergulhar, sei lá quantas vezes em algum lugar, até ser purificado, esperar até o dia seguir no pôr do sol. Muitas coisas, muitas coisas, muitas tradições que as pessoas tinham que fazer para ser purificadas. Mas Jesus, como ele é top, como ele é fixe, como fala, Jesus vai descomplicar isso. Por quê? Porque Jesus, ele não é contaminado por nós. Jesus não se contamina por causa nossa. Por quê? Porque ele é santo e ele purifica o contaminado. Ok? Então, ele vai quebrar uma tradição dessa época. Ele vai se aproximar deste leproso. Para as pessoas seriam contaminadas. Mas Jesus não é contaminado, ele purifica. Então, o leproso vai nos ensinar algo importante. Adora a Jesus antes de pedir. Porque nós às vezes vamos a buscar a Deus e vamos logo a pedir como se ele fosse o gênio da lâmpada, né? Quais são os seus desejos, meu querido amo? Que meu marido possa mudar. Ok? Que meu filho possa mudar. Não, Jesus não funciona assim. Então, o leproso vai nos ensinar algo importante. Ele vai a ter esse encontro com Jesus, depois de passar muitas coisas para chegar a ele, porque ele vai valorizar realmente a adoração. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a chegarmos na igreja e é top ver aqui a equipa de louvor. Eu senti muita saudade domingo passado que estávamos lá em Albânia e falava, nossa, Sebastião está ali, se o Cairon estava aqui, pegava esse negócio e... Mas qual é o verdadeiro significado de adorar? Quando nós adoramos, estamos conscientes que por todas as coisas que nos aconteceram, valorizamos a adoração. E não precisamos música para isso. Precisamos estar conscientes a quem eu vou adorar. Então, ele vai adorar a Jesus. Por quê? Porque ele já conhecia quem era ele. Então, ele adora Jesus. E depois de adorar, porque aqui diz, e eis que veio um leproso e o adorou. Primeiro, adorou. Temos que pôr muita atenção quando nós lemos as escrituras, a cada vírgula, a cada ponto, a cada coisa que está ali. Porque diz, e eis que veio um leproso e o adorou. Vírgula. Vírgula significa tempo. Há um intervalo de tempo aí. Algo aconteceu aí. Então, imagina esse leproso estar aí, sem importar-se da multidão, e ele começou a adorar a Deus. Muitas vezes aqui na igreja, nos importa muito o que o irmão do lado vai pensar. Se eu me ajoelho, se eu levanto as mãos, se eu começo a chorar. Mas o que importa aqui é que você busque a Deus. Deixe seu irmão do lado, busque a Deus. Eu gosto de ver aos irmãos quando estão a experimentar aquele louvor com liberdade. Porque precisamos adorar a Deus com essa liberdade que temos em Cristo. Vai chegar um dia, um tempo em que não vamos a poder fazê-lo assim. Agora, o leproso, ele vai adorar a Jesus. Então, foi tanto a dificuldade para chegar que quando estava perante de Jesus, na sua presença, adorou aquele que pode fazer tudo. Olha, ele já escutou,
Eu tenho certeza que ele escutou, porque se ele vai buscar a Jesus é porque ele sabe que para Jesus não há nada impossível. Ok? Mas aqui há algo que me impressiona muito da atitude deste leproso. Por quê? Porque ele vai, depois de adorar, depois de ter aquele tempo de reconhecer a Jesus, o senhorio de Jesus na vida dele, ele vai fazer este pedido. Ele vai fazer um pedido que ele está consciente de que Jesus pode fazê-lo ou não. Não importa qual vai ser a resposta de Jesus, não importa qual vai ser a resposta de Deus, qual vai ser sua atitude se você está a pedir algo e Deus te fala que não. Deus, eu preciso isto. Não. Deus, eu preciso aquilo. Não. Eu já partilhei algum momento, eu queria fazer alguma coisa e tal. E Deus me falou, eles podem, mas tu não. Deus, eu quero fazer-me uma tatuagem aqui para que os jovens possam seguir-me. Não, tu não podes. E eles por que podem? Eles podem, mas tu não. Então, o que acontece? O leproso sabia que Jesus podia se negar e falar, eu não quero curar-te. Mas ainda assim, adorou. Isso aqui é aceitar a perfeita vontade e agradável vontade perfeita de Deus. Porque Ele é boa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, qual é a razão da sua adoração? A sua adoração é condicionada, procura a Deus por uma necessidade pessoal ou pelo que Ele representa para a sua vida. Mesmo que não lhe dê o que deseja, porque adoramos a Ele. Então, o leproso, neste momento, ele vai fazer este pedido. E ele vai dizer, e es que veio um leproso e o adorou, dizendo, depois de adorar-lhe, ele vai dizer, Senhor, reconhecimento. Quem é Deus para você? Quem é Jesus? Ele vai dizer, Senhor, eu reconheço que tu eres meu Salvador. E ele vai dizer aqui, se quiseres. Se quiseres. Ele não chega ali, eu peço que me cures. Não, ele vai dizer, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Olha esse pedido aí. É profundo, irmãos. Se quiseres, podes tornar-me limpo. O que estava pensando ele quando estava a falar limpo? Será que estava pensando mesmo em sua cura de seu corpo? Ou limpo para ser recebido por Deus? O que significa limpo? Limpo significa muitas coisas. Purificar nossa vida, purificar nosso coração, purificar nossa mente. O maior campo de batalha é nossa mente, todos os dias. Todos os dias estamos duvidando daquilo que Deus pode fazer. Todos os dias estamos pensando se vamos a conseguir ou não chegar ao dia. Mas Deus tem cuidado. Se Ele tem cuidado dos passarinhos, Ele tem cuidado de ti. Será que eu vou conseguir chegar ao fim do mês? Cada dia tem seu próprio afã. Dependemos de Deus. Então, o leproso está a dizer aqui, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Olha, uma das especialidades de Deus, através da pessoa de Jesus, é limpar tudo aquilo contaminado. Há muitas coisas que outras religiões vão a ensinar, mas nenhuma religião, nenhum profeta deles falou, além de Jesus Cristo, nenhum profeta, nem Mahoma, nem Buda, nem outros falaram, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou Jesus, sou Ele. Então, uma das coisas que Jesus vai fazer aqui, mais uma vez, é descomplicar o complicado. As pessoas podiam ser contaminadas em tocar ao leproso, mas Jesus, Ele purifica o que está contaminado.
Então, Jesus olha a resposta de Jesus e diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou. Olha, ele primeiro, olha como é Jesus. Jesus primeiro vai tocar o corpo dele. Primeiro, Jesus poderia ter falado: eu quero que sejas purificado, e depois tocar. Mas Jesus não fez isso. Jesus primeiro tocou. Olha, e Jesus estendendo a mão. Há muitos salmos, há muitos versículos que falam que a mão do Senhor está sobre nossa vida. Antes de que nós cheguemos a Ele, Ele já sabe cada necessidade que nós temos. Antes que cheguemos. Mas é necessário que nós possamos expressar o que precisamos. Agora, é incrível como Jesus, antes de falar, Ele já está dando a cura. Antes dele dar a resposta, Ele diz: e Jesus estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Olha, é interessante porque Jesus vai a exemplificar tudo o que estávamos falando, o significado de Mateus, de Marcos, Lucas e de João. ¿Por quê? Porque neste momento Jesus poderia ter falado e dizer: não, eu não quero te curar. E talvez a atitude do leproso ia ser outra. Mas Jesus, ele ia cumprir duas coisas aqui. Primeiro, ele precisava testificar a multidão, porque todos escutaram tudo o que ele estava falando. E depois, ele precisava mostrar a verdadeira atitude de tudo aquilo que foi ensinado, simplificado neste encontro com este homem. Este momento era tanto para ensinamento da multidão que seguia Jesus, porque Jesus, olha, não há nada que Jesus possa fazer que rompa esquemas, que possa transcender o tempo e que o amor dele pode cruzar todas as fronteiras. Não há nada. Quando estávamos lá em Albânia, em dessas atividades que estávamos a fazer, o pastor Juan e eu estávamos a interpretar em uma estação o papel de Jesus e Pedro. O Juan era Pedro, né? Já parece Pedro com essa barba que tem. E eu era Jesus. E estávamos a brincar com ele, estávamos a colocar as roupas e tudo. E nessa parte, tínhamos que interpretar o momento em que Pedro vai negar a Jesus. E depois íamos a aparecer no momento da reconciliação. Então íamos a interpretar dois momentos. Quando Pedro nega Jesus, eu estava sentado assim amarrado, e ele criativamente buscou o som de um galo quando negou Jesus. E depois nós íamos a sair da cena e íamos a aparecer juntos os dois, caminhando. Mas há um momento em que a missionária que estava aí, a esposa do pastor, falou: olha, no fim, quando Jesus apareça, vamos a orar pelas crianças, porque eram um pouco mais pequeninas. E vamos a orar, vamos a fazer um círculo e vamos a orar por eles. Então, quando passou essa primeira cena, já eu voltava com Juan, como Pedro e Jesus reconciliados, caminhando e tudo. E a missionária falou uma palavra para as crianças em albanês, nem sei o que falou, mas ela falou alguma coisa assim: churrasco. Ela falou alguma coisa em albanês. Olha, foi incrível, porque todas as crianças saíram correndo para abraçar a Jesus. Quando eles estavam aí já caminhando, que foi tudo, até em câmera lenta, eu vi as crianças assim. Eu vi as crianças a vir a ter comigo, me abraçaram e pronto, eu abracei as crianças. Aí a mente do homem está aqui. Receba muito amor de Deus, está aqui. Mas eu escutei quando Deus me falou: filho, esse abraço é para ti.
Eu saí daí abraçado e chorando. Por quê? Porque quando esse momento passou aí, eu abracei as crianças e tudo. Foi como que se Deus me falara, obrigado por me receber. A palavra do Senhor diz que quando nós recebemos a destes pequenos, recebemos a Ele. Agora, esse momento foi assim. Jesus e o leproso, talvez foi muito diferente, não está a dizer que foi assim, mas esse momento, esse encontro entre Jesus e o leproso, não simplesmente a pele dele ia ser transformada, sino que a vida inteira dele seria transformada. No versículo 4 ele disse, olha que diz, o que Jesus vai dizer, porque lembremos que Jesus falou, eu não estou aqui para que a lei não se cumpra, a lei vai ser cumprida. No versículo 4 ele vai dizer, diz-lhe então Jesus ao leproso, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de quê? De testemunho. O encontro que causa Deus em nossa vida, a mudança que acontece em nossa vida, irmãos, significa uma coisa. Quando você experimenta o perdão de Deus, nós entramos no plano espiritual, entramos nos propósitos de Deus. Então, o que acontece? Você tem esse encontro com Deus, então o complicado vai ser descomplicado. Por quê? Tu experimentas algo que provavelmente algum familiar teu, algum amigo teu não está a experimentar. Talvez você está em raiva com algum irmão, com algum familiar, e esse familiar não conhece o amor de Deus, mas você conhece. Quem tem que dar o primeiro passo? É ele ou é você? Somos nós que conhecemos o amor de Deus. Jesus falou a seus discípulos, e serão conhecidos como meus discípulos, se se amam os uns com os outros. Então, quem tem a obrigação primeiro somos nós. Ainda que não gostemos, somos nós. Então, quando experimentamos o amor de Deus, tudo isso, entramos em um plano onde temos que cumprir a lei de Deus. Ok? Jesus vai falar, se vocês me amam, então cumpram a minha palavra, obedeçam a minha palavra. Então, o que vai dizer? Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O encontro que Deus produz em nossa vida, a mudança que acontece em nossa vida, a limpeza que acontece em nossa vida é para testemunho de outros. É para testemunho de nossas famílias, é para testemunho de nossos amigos. Por isso que nós partilhamos, partilhe o amor de Deus. Uma coisa que passou nesta viagem, quando estávamos lá, eu quero encerrar com isto. Quando estávamos lá, eu escutava muito as histórias dos cafés. Este missionário, que nós trabalhamos com ele foi meu diretor no Instituto Bíblico há muitos anos atrás. E quando ele estava lá em El Salvador, depois de seu primeiro período como missionário em Albânia, eu consegui vê-lo lá. Ele falava muito nas igrejas, os testemunhos de ele ir muito a tomar café, aos diferentes cafés. Porque ele descobriu que nos cafés, na cultura, porque é uma cultura europeia muito, o momento do café significa muito, ir a ter uma conversa, ir a conhecer alguém, a fazer alguma coisa. Quantos gostam do café aqui? Ok? Quantos gostam? Quantos já visitaram todos os cafés da costa aqui? Então, ele falava sobre a cultura do café, que os albaneses têm muito. Aí, quando estávamos lá, ele falava, Pastor Brian, Pastor Juan, e às vezes foi conosco o Guilherme, vamos ir a tomar um café. E ele me falou, a primeira vez que a gente foi a tomar um café, a beber um café, ele me falou, olha, vamos ir evangelizar. Eu falei assim, como vamos evangelizar em um café? Ele, vamos evangelizar. A gente foi lá,
a gente visitou um café, sentamos e começamos a conversar, né? Começamos a visionar, porque ele é o coordenador de Castelo do Rei para a região da Europa e começamos a sonhar juntos, né? E de repente chegou o garçom, chegou ali a falar e tudo, pedimos café, ele foi embora. Depois ele escutou que nós, pronto, estávamos falando albanês. Aí ele voltou de novo e perguntou de onde éramos. Aí ele falamos, somos de El Salvador. E para nossa surpresa, ele morou algum tempo na Espanha e falava algumas palavras em espanhol. E tudo. Aí partilhamos os nomes e tudo. Aí depois fomos embora. O dia a seguir, o missionário me falou, olha, vamos ir a beber café, aquele mesmo café. A gente voltou para lá. Quando chegamos aí, de novo, o mesmo garçom ali, tudo bem, já nos cumprimentou, né? Tá tudo ok, não sei o quê. Querem o mesmo café de ontem? Sim, pronto. Ele foi lá, trouxe o mesmo café e tudo. Aí ele me perguntou a mim qual era meu nome, né? Eu falei, Cristiano Ronaldo. e tudo, aí ele foi, pronto, aí conversamos um pouco e depois, o último dia, o terceiro dia, a gente voltou para tomar café. Aí ele chegou com um cigarro e tudo, serviu o café e perguntou, então, e vocês que estão fazendo aqui? E começamos a falar, somos missionários, estamos a fazer isto, estamos a fazer o outro. Olha, foi interessante porque de repente estávamos conversando e ele puxou uma cadeira, pum, sentou conosco e começou a falar. E ele perguntou para o missionário, e tu como foi que pensaste em estar aqui em Albânia? A Albânia é um país de terceiro mundo. Aí o missionário começou a falar, tu queres de verdade escutar como eu cheguei aqui? Sim, 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 falou ele. Ok, eu estava um dia orando na igreja lá em El Salvador. Eu estava orando e eu vi uma visão, eu tive uma visão de uma bandeira vermelha com uma águia de duas cabeças. Deus me mostrou a bandeira. Eu não sabia que bandeira era. Eu fui em Google a buscar todas as bandeiras do mundo. E quando vi em Google a bandeira que Deus me mostrou em visão, vi que o nome era Albânia. E foi assim que Deus me chamou. E agora estou aqui falando contigo, fala assim. Aí ele falou, impossível, Deus fala contigo? Pergunta assim. Sim, Deus fala contigo, Deus fala comigo. E ele perguntou a ele, tu queres saber um pouco? Sim, eu quero saber. Aí ele sentou e começamos a conversar. E tudo. Aí depois trocamos os números de telemóvel. Pronto, ele trocou com ele. E nós passamos o número de telemóvel para o pastor da igreja local. Agora o pastor da igreja local, acho que já deve ter tomado uns 5 cafés. Mas eu falei com ele, eu tinha ouvido essas histórias, mas é diferente estar aí e ver como acontece. O que eu quero dizer, irmãos, com isto, é que o encontro que nós temos com Deus pode transformar a vida de outros. Outros estão ali prontos para ouvir a sua história. Outros estão prontos aí para escutar os milagres que Deus tem feito em sua vida. Como Deus estendeu sua mão e te tocou. Então, qual é o valor nosso? Qual é o valor que nós damos a Deus? Lembremos, não importa como chegastes, o importante é que chegastes. Adora a Jesus em qualquer circunstância. Não importa se tu vais a pedir algo. Primeiro, adora a Jesus. E para terminar, tu tens que pedir o que precisas. O leproso nos ensina algo aqui. Ele não vai pedir mais daquilo que ele precisa. Ele só vai dizer, eu quero ser limpo. Ele não falou outra coisa. Ele falou, Deus, eu quero ser limpo. Então este homem, escuta bem o que acontece. Este homem não escutou as palavras lá no sermão. Ele não escutou nada. Mas ele estava consciente de uma coisa. Ele iria a experimentar o poder de Deus através de Jesus. Então,
Estás disposto tu a experimentar esse poder? Então tu tens que buscá-lo a Ele. Aquele que busca, acha. Amém? Vamos a ficar em pé. Se Deus te falou, dá uma salva de palmas a Deus.